e alarga nossas tendas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Bem forte, gente, é para o Senhor. Pode se assentar. Obrigado, levitas. Amém. Conquistando minha liberdade. Eu hoje vou trazer um testemunho para vocês, por isso que eu perguntei: você já conquistou a sua liberdade? Você é livre? São duas perguntas. Você já conquistou a sua liberdade? Você é livre? Porque tem diferença, tá, gente? Tem diferença. Que momento que você conquistou a sua liberdade? No momento em que você conquistou a sua liberdade, você passou a ser livre? Eu queria pedir à igreja, que você que não está em casa nos assistindo, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração desde a semana passada. A pastora Cris pregou aqui para a gente, e ela falou sobre prisão, e Deus falou comigo sobre prisão, e eu quero compartilhar com vocês. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, a minha versão diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos é lícito receber nem praticar, não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. A minha versão fala segurou. Algumas dizem que eles foram presos com os pés no tronco, né? Perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E, de repente, veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, acreditando que os presos já tivessem fugindo. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante de Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mão e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram
quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltassem agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e nem mesmo condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém? Eu amo essa palavra. Existe aqui uma revelação entre liberdade e ser livre. E eu quero compartilhar com vocês. Semana passada a pastora Cris nos trouxe que Pedro foi preso por uma circunstância. Eu quero dizer para você que Paulo e Silas foram presos também por uma circunstância. Porque eles estavam indo para a casa de oração. A Bíblia diz que eles iam para a casa de oração quando uma mulher endemoniada. Interessante que esse demônio, ele era um tipo de demônio que essa mulher era como um ventríloco. Ninguém ouvia, ninguém via os lábios dela se mexerem. Mas essa mulher arrecadava dinheiro para os seus senhores. Tinha um espírito de adivinhação nela e ela arrecadava dinheiro. Por que Paulo e Silas foram presos por uma circunstância? Primeiro, porque os senhores não se agradaram. Eles perderiam toda a sua renda. A sua renda. Porque aquela mulher não mais iria falar, ter espírito de adivinhação. Então, eu queria te dizer, você que hoje é livre, eu quero te dar algumas características de um homem, uma mulher, um filho do Senhor que são livres. Livres. O primeiro é, quando você é livre, você reconhece o profeta. Amém? Eu posso ouvir um amém? Quando você já é livre, quando você reconhece que o sacrifício na cruz te trouxe a sua liberdade, a sua libertação, e hoje você é livre, você reconhece o seu profeta. Você já parou para pensar que a Bíblia diz que Paulo fica aborrecido quando aquela mulher anuncia que aqueles homens, ela dizia assim: estes são os servos do Deus Altíssimo, aqueles que anunciam a salvação. Você já parou para pensar assim, por que Paulo estava aborrecido? Quem falava era a mulher? Opa, uma criança falou não. Não era uma mulher quem falava. Quando essa mulher gritava: esses homens são os servos do Deus Altíssimo, aqueles que anunciam a salvação. Não era ela, uma mulher livre, que depois, que Paulo ora e diz, aborrecido, fala em nome de Jesus, sai dessa mulher, e aí ela se torna uma mulher livre. Antes disso, quem anunciava isso não era ela, era o demônio, que dizia: esses homens são os servos do Deus Altíssimo. Quando você é livre, você reconhece o profeta, você reconhece seu pastor, você reconhece Jesus, você reconhece o sacrifício feito na cruz. Quando você é livre, você reconhece que a palavra de Deus é a palavra que te traz paz. Que independente do dia que você esteja vivendo, é a palavra de Deus que traz paz. Quando você é livre, você reconhece o teu profeta.
E o que Paulo faz? Paulo expulsa aquele demônio, porque quando o demônio diz, esses são os servos do Deus Altíssimo, aqueles que anunciam a salvação, não era ela quem estava anunciando, não era ela quem ele estava dizendo, não era de Jesus que ela, não era, era o demônio que falava. E Paulo não queria, eu não quero que ninguém diga que o demônio diga que eu sou serva do Deus Altíssimo. Então, primeira característica de quando você é livre, você reconhece o profeta. Você reconhece quem te ganhou para Jesus. Independente de onde essa pessoa está, o que ela esteja fazendo, você reconhece essa pessoa. Que te trouxe para a igreja, que te levou para uma célula, que te falou de Jesus, que mandou uma mensagem para você hoje. Quando você é livre, você reconhece o profeta. Posso ouvir um amém? Você reconhece seu profeta? Amém. Quem estava falando através dessa mulher? A Bíblia diz que a acusação e condenação de Paulo e Silas. A Bíblia fala sobre Paulo e Silas são jogados na prisão. Paulo e Silas são açoitados, rasgam as vestes deles, batem neles, jogam eles na prisão, prendem eles pelos pés. E eu quero te dizer que a segunda característica de um filho de Deus livre é o sobrenatural de Deus na sua vida alcança outras vidas. Posso ouvir um amém? O sobrenatural, quando você é livre, o sobrenatural de Deus que já aconteceu na sua vida e que te fez uma pessoa livre, alcança a sua casa. E, gente, ninguém quer. Alcança a sua casa. Hoje eu estou aqui vendo uma cooperadora aqui que está com a filha e com o futuro com o genro, né? Falei, opa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O sobrenatural, uma pessoa livre, o sobrenatural de Deus, ela reconhece o sobrenatural de Deus e por causa disso a sua casa também é livre. O que aconteceu com o carcereiro? O carcereiro disse, como é que eu posso ter? Primeiro ele fica com medo. Depois, quando Paulo diz, estamos todos aqui, ele diz, como é que eu posso ter isso que vocês têm? Como? Como? O que eu preciso fazer para ser salvo? Um terremoto acontece, as prisões são abertas, primeiro ele acha que vai morrer, né? Porque ele mesmo queria tirar a sua vida, e quando Paulo diz, estamos todos aqui, ele diz, como é que eu faço para conhecer esse Jesus? E a Bíblia diz que ele e a casa dele são salvas. Quando você é livre, o milagre de Deus não está só sobre a sua vida, está dentro da sua casa. Amém? Quando você é livre, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, não está só no seu trabalho, na sua vida financeira. O sobrenatural de Deus está em todas as áreas da sua vida. Quando você é livre, você é uma pessoa plena. Plena. Quando você é livre, o sobrenatural de Deus que alcançou você, vai alcançar todos no seu trabalho. Vai alcançar todos da sua família. Vai alcançar todos da sua igreja. Todos o sobrenatural de Deus. Amém? Então, segunda característica da pessoa livre, de você que hoje disse, eu sou livre. Eu sou livre, Jesus me libertou. O sobrenatural de Deus alcançará toda a sua casa. Porque você é livre. Terceira característica da pessoa livre, a liberdade em Cristo te dá autoridade. Mas eu quero te falar uma coisa, a autoridade, ela só te é dada quando você não negocia
princípios. Não negocia. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Eu errei. Me perdoa. Olha o que a Bíblia diz. Logo que amanheceu, as autoridades mandaram os oficiais de justiça falar com o carcereiro, dando uma ordem. Põe aqueles homens em liberdade. E o Paulo fala o quê? Obrigado, hein? Tchau. Foi bom estar com vocês. Até amanhã, ou até a próxima surra, né? 4 viagens, 4 surras. Paulo fez isso? Não. Paulo diz assim, não, como assim? Fomos presos indevidamente, sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo, sem processo condenatório formal, e nos atiraram no cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que nos veja? Por que Paulo contesta? Porque quando você é livre, você tem autoridade. Você tem autoridade quando você não negocia. Porque quando você negocia princípios, você não está livre, querido. Tenho uma notícia para te dar. Estou na igreja todo mês, toda terça, todo domingo. Estou na igreja no Arena, de 18 horas. Estou na igreja nos cultos das 18, das 20, mas eu não consigo dizimar. Opa! Você pode dizer que você é livre? Eu estou na igreja, toda campanha eu estou lá. Toda campanha eu estou lá. Toda campanha. Alguém te pede uma oração e você diz assim, pode ser que horas? Que horas que você quer que eu ore? Não, querido. Pediu oração, tem que orar. Ontem nosso bispo Wellington disse isso. Você tem que orar. Então, quando o livre, aquele que é livre, que reconhece que é livre, ele tem autoridade, mas ele tem autoridade quando ele não negocia. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia que aquilo que ele tinha feito era o que Jesus teria feito. Expulsou o demônio da mulher, que dava lucro. Por causa disso, eles são açoitados, vestes rasgadas. E agora você vem dizendo, não, tira eles aí. Não pode ser assim. Queridos, não negociem os princípios de Deus. Não negociem. O rei Ezequias, quando recebeu do anjo, né, de Isaías, do profeta, a notícia de que ele iria morrer, prepara a sua casa, que ele vai morrer, ele lembra a Deus, ele vai orar, como Paulo estava fazendo, e estava indo para um local orar, ele vai orar a Deus e ele fala, Senhor, lembra da minha fidelidade. Ser livre é você poder lembrar ao Senhor da tua fidelidade. Porque você não negocia. Pastora, nós não somos santos. Não somos. Mas a gente precisa buscar, a busca pela santidade, pela tua salvação é diária, querido. Não é porque você entregou a sua vida para o Senhor, você colocou a sua mão no peito, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que você vai dizer que você não faz nada errado. Você precisa reconhecer. E todos os dias pedir perdão para Deus. Todos os dias você precisa reconhecer o que você fez, o que você falou. Então, terceira característica de uma pessoa livre. Ela tem autoridade porque ela não negocia. Última característica de alguém que é livre. A liberdade, nós só conquistamos por causa do sacrifício na cruz. Amém? Nós somos livres por causa do sacrifício na cruz. Ela te traz uma identidade. Uma identidade. Quando você já sabe que você é livre, você sabe a sua identidade. Nossa bispa tem falado sobre... domingo ela está pregando, se você não veio.
ela está falando sobre o testamento de Deus. Maravilhosa a palavra. Maravilhosa. Quando você é livre em Cristo, Ele te traz uma identidade. Quando Jesus estava lá na cruz, o Evangelho de Mateus diz que quando tiram ele da cruz, os soldados dizem assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. As autoridades, até Paulo e Silas, pediram desculpas. A Bíblia diz que eles vão lá e pedem desculpas. Levam eles para fora da prisão e rogam que eles fossem embora. Essa autoridade que trouxe a Paulo e para ele dizer assim: não é assim, eu vou embora, só isso? Quando as autoridades vêm para Paulo e para Silas pedirem desculpa a eles, abrir a cidade, as portas da cidade, deixar que eles fossem embora. E você sabe o que trouxe isso? Existe uma pesquisa que diz que essa atitude fez com que houvesse o direito ao reconhecimento da cidadania dos cristãos, principalmente em Roma. O direito da cidadania cristã. Eu sou cristão. A partir desse momento, todos teriam mais cuidado no trato e no respeito para com os crentes em Filipe. 4 características de uma pessoa que é livre. Agora eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Acho que meu pai deve estar me ouvindo agora, porque os meus pais hoje iam assistir o culto. Pedi para eles assistirem o culto hoje. Eles costumam assistir, mas hoje eu falei: assiste o culto que eu vou falar um negócio lá. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Meu pai é motorista de ônibus, já era motorista de ônibus, 4 filhos, uma mulher que não tinha tempo para trabalhar, tinha que cuidar dos filhos. E com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar. E eu achei que com 13 anos de idade eu tinha conquistado a minha liberdade. Porque a partir dos 13 anos de idade eu não obedecia mais pai e mãe. Misericórdia, né? Lembra que eu falei tem uma diferença entre liberdade e ser livre? Eu não obedecia mais pai e mãe. Tudo que meu pai dizia: não vai fazer, eu vou fazer. Não vai sair, eu vou sair. Tá tarde, não tem problema. Porque eu tinha o dinheiro para sair, para fazer aquilo que eu quisesse. Porque eu já trabalhava. E eu achava que eu tinha conquistado a minha liberdade. Lê do engano, né? Com quase 40 anos, eu conheci Jesus. E aí eu me tornei uma pessoa livre. Existe uma diferença entre você conquistar a sua liberdade e você ser livre, porque Jesus pagou o preço pela sua vida, pela nossa vida. Grande diferença. Eu fazia o que eu queria quando eu tinha conquistado a minha liberdade, mas quando eu me tornei uma pessoa livre, foi quando eu entendi o princípio da obediência, gente. Porque a coisa que eu menos era obediente. Não era obediente. Eu não obedecia pai e mãe. Então, quando eu conheci Jesus, quase aos 40 anos, e eu encontrei a minha liberdade, eu me tornei uma pessoa livre, tudo aquilo que me prendia acabou. Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, que venha o terremoto, porque nós sabemos que o Senhor está lá. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te traga paz. A paz que você precisa, que eu preciso, a alegria do Senhor, que é a nossa força. O Senhor transborda o seu coração nessa noite e te dê o reconhecimento que você é livre.
Que você reconheça que você é filho, herdeiro das promessas do Senhor. Por isso, você é livre. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Vão em paz, que Deus possa ter trago para o nosso coração essa noite aquilo que nós precisamos para reconhecer que você é livre, já é livre, amém? Deus te abençoe. Boa noite você que nos assiste, amém.